Chegamos então no ponto principal, onde o condomínio entrou com ação de cobrança, tem lá a caracterização do título executivo, e aí? Onde a Bianca entra agora? Vamos lá. É isso. O que o síndico faz para fazer contato com a BSP Leilões e a gente transformar esse imóvel em dinheiro para poder voltar para o caixa do condomínio? Essa que é a pergunta-chave do pessoal, né? Começa a discussão. A discussão começa aqui, Bianca. O síndico que está tivendo hoje vai saber disso. Vamos lá. O advogado do condomínio tem que escolher uma boa leiloeira, né? No caso, vamos lá, BSP Leilões. O jabá tá garantido, vamos embora. E aí ele vai indicar um leiloeiro, né? De confiança dele. O juiz vai nomear essa indicação e aí vai mandar o imóvel para leilão, né? Vai mandar intimar a leiloeira para proceder ou para indicar as datas. É aí que eu entro, né? Eu dou uma olhada no processo para saber se o processo tem alguma nulidade, isso eu faço questão de olhar, né? Às vezes o condomínio entrou em face somente de uma pessoa, né? Um casal entrou somente em face, né, do marido, faltou entrar em face da esposa, e aí na hora de intimar da penhora, faltou essa intimação, né, da esposa. E aí isso gera uma nulidade. Deixou uma bola quicando para nulidade, né? Exatamente, gera uma nulidade. Então eu olho o processo para saber se existe alguma nulidade. Não tendo nenhuma nulidade, eu tiro as certidões, né, exigidas pelo Código de Normas, faço o edital. O leilão ele tem sempre que ter 2 datas, né? Primeira e segunda data. Obrigatoriamente tem que ter. Obrigatoriamente, tá? Isso no caso de leilões de cota condominial, tá, gente? Porque tem a lei lá de sem misturar. Eu tô fazendo essa ressalva porque tem síndico que está nos assistindo e, sem dúvida alguma, ele quer saber, poxa, como eu transformo a minha dívida, a minha inadimplência em dinheiro? E Sim. O que você está dizendo aqui é importantíssimo para eles. Então, antes da indicação do leiloeiro, tem a avaliação do imóvel, né? Então, o leilão ele vai ter 2 datas. Primeira data vai ser sempre pelo valor de avaliação. O leiloeiro não pode vender esse imóvel. Quem faz essa avaliação? Um avaliador judicial. Posso contestar? Pode, claro. O que o síndico quer saber é isso. Quem faz? Se eu não concordar, o meu advogado pode contestar essa avaliação? Pode impugnar, na verdade. Olha, a avaliação não condiz com a realidade e ele pode pedir uma perícia. Posso até abrir um parênteses aqui? A lei traz uma exceção em algumas situações que não é necessária fazer avaliação. É importante saber isso. A lei traz situações em que a avaliação não é necessária. E uma delas é quando você conseguir comprovar, através de anúncios, qual o valor de mercado daquele imóvel. Então, por exemplo, se o advogado peticiona e um prédio grande, por exemplo, tem 3, 4, 5 apartamentos à venda ali naquele mesmo prédio, o advogado pega esses 5 anúncios, junta no processo, a avaliação pode ser dispensada. E aí todo mundo fica seguro, porque o valor de mercado... Sabe-se que o valor de mercado é aquele por conta da pesquisa. Você consegue ganhar tempo ali, com uma avaliação... Isso aí já na indicação do leiloeiro, já o próprio advogado que indicou o leiloeiro já apresenta uma pesquisa de mercado. Já pede a indicação do valor de avaliação. Geralmente não é o que acontece, né, Leandro? Não. A maioria das vezes, o advogado, na hora que ele vai pedir a penhora, ele pede penhora e avaliação do imóvel. Então, o juiz já dava um despacho, penhore-se e avalie-se o imóvel. Isso por desconhecimento. Sim, as pessoas não sabem que existe essa possibilidade. Costume, né? E aí faz a avaliação pelo avaliador judicial. Então, as partes vão poder falar, né? Ou seja, se o exequente não tiver de acordo, ele pode impugnar, assim como o devedor também pode impugnar, e aí ele vai ter que juntar lá os anúncios, né, para comprovar realmente que a avaliação foi feita de uma forma errada. E tendo a avaliação, o leiloeiro vai botar lá no edital primeira e segunda data. Primeira data ele só vai poder vender pelo valor acima da avaliação, abaixo não pode ser vendido, tá? E num segundo leilão, ele vai ter que o leilão vai começar por 50%, tá? Desde que o juiz não estipule um valor mínimo, tá, gente? Isso também foi uma mudança aí do CPC, tá? Antigamente, o que era considerado preço vil? O preço vil era considerado abaixo de 50%. Hoje, não. Hoje é o valor estipulado pelo juiz. Se o juiz não estipular, o parágrafo único diz que é abaixo de 50%. Mas se o juiz não estipular, se o juiz estipular o mínimo de 60%, o mínimo é 60%. Vendeu abaixo de 60%, é preço vil. O devedor pode, sim, alegar uma nulidade, dizendo que, olha, o leilão foi vendido por menos de 60%, conforme estipulado pelo juiz, e aí vai gerar uma nulidade, tá? Vai ser venda por preço vil.
Isso. Essa é legal que a Bianca falou, que acho que o que a gente tem que fazer aqui no podcast, é importante a gente até abordar, é quebrar alguns folclores, né? Nós temos que apresentar, né, que existem alguns folclores, são aquelas mentiras ditas muitas vezes que se tornam verdade. Verdade. E uma delas é exatamente essa. É verdade. E uma delas é exatamente essa, que o 50%. o primeiro leilão avaliação, o segundo é 50%. Que menos de 50% é preço vil. Isso não é verdade. A lei traz a definição do que é preço vil. Então, só para repetir o que a Bianca falou, preço vil é o valor fixado pelo juiz. Se o juiz não fixar nenhum, será 50%. Mas preço vil é o valor mínimo fixado por um juiz. 50%, e aí deixando claro que é da avaliação na segunda praça, no caso, seria isso. Exatamente, da avaliação, isso. Na segunda praça, na avaliação. E é isso que um bom leiloeiro também tem que estar atento, tá? Justamente com o despacho do juiz. Quando ele manda intimar o leiloeiro, às vezes ele estipula lá no despacho dele o que ele quer, o que ele quer que conste no edital. Então, isso é importante, porque tem que estar lá. Se o juiz estipular que o mínimo é 60% e no edital tiver 50%, isso é uma nulidade. Então, isso gera também um problema depois, que você faz o leilão, você tem custo, você tem gasto, o condomínio depois vai, né, acabar arcando com essas despesas, e aí tem lá uma nulidade que não foi vista no despacho do juiz, né? Porque fica nessa questão do preço vil é abaixo de 50%. Não, gente, não é 50%, tá? É aquele estipulado pelo juiz. Se o juiz não falar no despacho dele nada, aí sim é os 50%. Maravilha, tá? Bianca, obrigado. Então, isso tudo você tem que realmente olhar no edital e ter esse cuidado, tá? Justamente para não gerar uma nulidade. Outra nulidade também que eu vejo muito é não constar as dívidas, tá? Dívida do condomínio. Eu vejo aí muitos editais sem dívida de condomínio. Às vezes ação, né? A grande maioria das vezes a ação é de condomínio. De condomínio não tem a dívida. E não tem a dívida. É que pode isso. Sim, o leiloeiro não tem o cuidado de ligar para o advogado e falar, me manda uma planilha atualizada, né? Para que conste no edital. E aí eu costumo sempre ligar com antecedência para o advogado, olha, pede já a planilha atualizada, e aí eu faço questão de colocar dívida de PTU atualizada, dívida de condomínio atualizada e a de taxa de incêndio. Então, e todas as dívidas que constam no RGI. Isso tudo tem que constar no edital de leilão.